São Paulo. Bom, parece que foi aqui no Facebook, vamos ver. Eu espero que tenha ido mesmo, tá? Se não foi no Facebook, gente, começa a entrar aí no Instagram, beleza? Fala, Bia, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Seguinte, constelação ainda tem esse final de semana. No sábado ainda temos vagas para pessoas que querem assistir a constelação. E o seguinte, eu vou contar para vocês o tema mais bizarro e mais desafiador que eu já passei na minha vida como terapeuta, tá? Benção, mãe, tudo bem? Minha mãe chegou, pessoal. Bora começar. Minha mãe é meu pai. O tema mais bizarro, mais difícil, mais desafiador que eu já tive na minha experiência como terapeuta, tá bom? Qual foi? Olha só. Uma pessoa veio até mim por indicação e ela veio através da reprogramação porque ela não conseguia se relacionar a ninguém. Pode assistir, Edênia, pode assistir, fica aí. Ela não conseguia se relacionar com ninguém. Tinha grandes problemas em relacionamento. Quando começou a consulta, eu sempre faço umas perguntas antes. Nome do pai, nome da mãe, para pegar o contexto geral da história. Qual o nome da pessoa, nome do pai. Fala, Felipe Rodrigues. Beijo. Então eu vou pegando algumas informações. Nessa informação que eu peguei, quando eu perguntei o nome do pai da pessoa, ela fez um gesto, um movimento de cruzar as pernas. Ela trançou as pernas atrás da cadeira. Falei, eita. Por quê? Porque é uma situação, é um movimento comum de quem traz abuso sexual dela ou do sistema dela. E aí o que aconteceu? A gente foi conversando e chegou um determinado momento que eu precisei falar de novo sobre a relação dela com os pais. Ela fez o mesmo movimento. Aí eu fui direto. Falei, fulana, eu vou ser direto com você. Você foi abusada pelo seu pai? Nisso ela começou a chorar, baixou a cabeça, aí aquela prática natural de entrega o lencinho, deixa a pessoa viver aquele momento e tal. E aí ela me falou, Tom, eu fui abusada pelo meu pai dos 6 aos 14 anos. Essa informação por si só já é bizarra, mas tem 3 grandes informações que faz desse caso o caso mais desafiador para mim. Então a primeira informação que ela me deu foi, meu pai abusava dos 6 aos 14. E aí eu falei, tá, então fala um pouco sobre isso. Aí ela falou que quando ela queria sair de casa, que ela queria sair com as amiguinhas, o pai falava, existe uma condição. Você só vai sair se você brincar comigo. E o pai molestava a filha, abusava da filha e tal. Então, já é um primeiro link de ela não conseguir se relacionar com ninguém. Porque o primeiro grande amor da vida dela, que foi o pai, e para a mulher, o primeiro grande amor da vida é o pai, para o filho, para o menino, o primeiro amor da vida é a mãe. Primeiro amor da vida, violentava ela sexualmente sem ela ao menos saber exatamente o que estava acontecendo. Ela só sentia que era esquisito aquele toque. E aquele ato em si, né? Então essa é a primeira grande informação. A segunda informação foi a seguinte. Aí eu perguntei pra ela, isso acontecia dentro de casa? Ela disse, sim, dentro de casa, o tempo inteiro. Eu falei, onde estava sua mãe nessa hora? Aí veio a segunda paulada. Ela falou, minha mãe assistia. Aí eu falei, assistia como? Como assim? Sabe aquela coisa de não querer aceitar ou não querer ouvir aquilo? Aí eu ouvi aquilo e falei, mas assistia como? Ela falou, a minha mãe tinha tesão, tinha prazer em ver meu pai fazendo sexo comigo. Cara, aí já foi foda. Aí eu falei, nu, vai ser osso. Então, ela tinha problemas com o pai que violentava ela e a mãe que assistia, certo? E aí, dentro de vários sinais que ela vinha mostrando, que ela não conseguia se relacionar, ela tinha muita candidíase, muito corrimento, isso significa
para a visão da reprogramação biológica, que é a vagina que chora por uma percepção de uma sujeira no ato sexual. Então o corpo dela percebia isso e sabia disso, tá? Foi então que o corpo dela dava sinais de que aquilo ainda acontecia. E aí eu perguntei para ela, falei, fulana, mas eu preciso entender uma coisa. O seu corpo está me mostrando que você ainda vive essa situação. Você ainda passa por situações de abuso? E aí ela me falou a terceira coisa, que foi a paulada. Ela falou, Tom, frequentemente, mês a mês, o meu pai ele ainda me liga. Hoje ela tem 40 anos, tá? Ela tinha de 6 aos 14, hoje ela tem 40. Ela falou, meu pai ainda me liga mês a mês, me convidando para a gente morar num outro estado, onde as pessoas não vão saber que nós somos pai e filha, e ele me convida para a gente formar uma família longe daqui. Então, uma terceira informação paulada sobre o caso dela. E aí eu perguntei para ela, o que acontece nos seus relacionamentos que não dá certo? Aí ela me disse, Tom, quando chega o momento do ato sexual, tem uma região que as pessoas me tocam que eu não consigo. Eu começo a chorar, empurro o cara e mando esse cara embora. Pasmem ou não, coincidência ou não, eu não acredito em coincidência de forma alguma. As pessoas que ela se relacionava, quando ela estava ali no rally rola, mão naquilo, aquilo na mão, esquentando o ato para partir para a relação sexual, a pessoa tocava na região do abdômen dela. Aquele ato de carinho, né? Você vai trocar carícias. Só que esse ponto era exatamente o ponto onde o pai mostrava para ela que ele queria algo. Então o pai tocava na barriga dela, nessa região aqui lateral, e aí ela já sabia que o pai queria transar com ela. Então essas pessoas que ela estava se relacionando vinham a serviço dela para mostrar para ela que esse era um grande emaranhado, um grande problema que ela precisava resolver. E não é fácil, gente. Eu vou falar para vocês até um caso de que pessoal meu, assim. Eu tenho grandes dificuldades em lidar com pessoas que fazem abuso sexual e estupradores. Esse é o meu grande movimento hoje. E eu acredito que todo bom terapeuta é o terapeuta que olha para aquilo que vem para ele. Então, assim, passou uma pessoa em consulta comigo, eu trato a pessoa, mas fico ligado. Veio uma outra pessoa no mesmo tema, opa, tô ligado. Veio uma outra pessoa no mesmo tema, eu falo, opa, tem coisa aí pra mim. Porque não adianta falar que terapeuta é nossa, só porque o cara é terapeuta, só porque o cara medita, ou porque o cara faz, sei lá, teta healing, respira e o cara voa, que a pessoa é boa, que é um bom terapeuta. Pelo contrário, os terapeutas são os mais traumatizados e são os mais convidados a olhar para si mesmo. Então eu acredito fielmente que o bom terapeuta é aquele que encara, é aquele que olha aquilo que vem para ele. Então eu tenho olhado para isso, muito. Eu tenho percebido esse movimento e possivelmente deve ter no meu sistema alguma coisa assim. A primeira reação que a gente tem é botar pra fora, querer matar a pessoa. Reptiliano, todo mundo tem isso, tá? Até os mais transcendentais aí. Se você vê alguma situação de risco, que você se vê em risco, ou algum ente querido seu em risco, você vai pra cima, é normal, tá? É biológico isso. Então, eu também tenho me convidado, o sistema tem me convidado, o universo tem me convidado a olhar pra isso. E aí, as pessoas me perguntam assim, caraca, Tom, que caso bizarro esse que você contou. 3 pauladas. O pai violentava da própria filha, a mãe tinha tesão e prazer em assistir, então a mãe assistia enquanto o pai abusava da filha. E o pai convidava ela para continuar a relação num outro estado. A minha mãe escreveu aqui, pessoal, nossa, eu como mãe quero matar um cara desses. Normal, mãe, tá tudo bem. É um instinto que a gente tem. O que eu fiz? E é o grande ensinamento que esse tratamento veio para mim, que essa sessão veio para mim. Qual foi o grande ensinamento? Ninguém sabe da nossa história. Ninguém conhece o outro parceiro. Todo mundo espera o par perfeito
Mas se eu procuro um par perfeito, eu esqueço que a outra pessoa também está procurando um par perfeito. E a gente vai ser perfeito nas imperfeições. Olhando para as imperfeições é que a gente vai evoluir. E casamento, casal, é assim. A nossa vida é assim. É olhando para as nossas dores que a gente consegue evoluir. Tá bom? Então, Estela disse aqui, eu quero matar a mãe. O pai abusa da filha, a mãe assiste, dá vontade de matar a mãe mesmo. O que eu orientei a ela? E juntos nós chegamos a essa conclusão. Eu falei, fulana, ninguém sabe da sua história. Esses relacionamentos que você tem, ninguém sabe que você passou por isso. Você comentar com essas pessoas seria uma das soluções biológicas para você. Que é como se você começar a digerir essa situação. Não digo que precisa aceitar, que precisa amar o pai, amar a mãe. Dificilmente uma pessoa consegue amar pai e mãe desse jeito. Vocês concordam comigo ou não? Se você é abusado, você mulher, você é abusada pelo seu pai, a sua mãe assiste, é difícil mesmo, é desafiador. Você honrar pai e mãe nesse sentido. Vocês concordam comigo? Se você concorda, dá um like aí e escreve comigo. Conversa comigo sobre isso. E também os homens, eu também tenho um recado para vocês. Eu já atendi casos que o homem era violentado pela própria mãe. A mãe forçava o filho a fazer sexo com ela. Entende? Aonde tá a... Gente, o mundo tá doente, velho. O mundo tá doente. A gente precisa admitir isso. E a gente precisa arrumar uma maneira, arrumar um caminho, um meio, pra gente conseguir evoluir essa espécie que eu acho que Deus tem em determinados momentos lá de cima que fala assim, caramba, deu errado essa espécie aí, cara. Alguma coisa está muito errada. Kelly Marinho escreveu aqui, isso é inimaginável. Tenho uma filha especial e não imagino um negócio desse. Pois é, Kelly. Eu também não esperava por isso. Mas é muito mais comum, Kelly, do que a gente imagina. Muito mais comum. Se vocês viram o meu status no WhatsApp, ou vocês viram o meu status aqui na Stories do Instagram, ou no Stories do Facebook, hoje uma pessoa me procurou dizendo que a filha dela foi violentada durante 6 anos pelo sobrinho, e ela falou uma violência sexual anal durante 6 anos. Tá? Então, pessoal, o que a gente precisa fazer? Olhar. A gente precisa incluir, entender, limpar as memórias, para que se isso vem de abusos do meu sistema ou do seu sistema, é importante que a gente olhe para cessar. E a frase que eu uso muito, mesmo em terapia, é: alguém tem que parar essa porra. Não dá para continuar assim. Precisa parar. E a expansão da consciência, olhando e se tratando, é óbvio, a gente vai conseguir superar alguns traumas dos nossos antepassados, para que a gente não passe por isso e não repita nas próximas gerações. Porque o que eu não quero... Imagina se a história fosse comigo. Se fosse com um filho meu, gente, dificilmente eu ia ter essa transcendentalidade para falar, tá tudo bem, vamos entender somente. Então, antes de acontecer, vamos olhar. Antes de dar a merda, vamos olhar para isso, tá? Rose Ferrador disse, ela precisa conversar sobre isso com os parceiros e romper com os pais monstros. Exatamente, Rose. O parceiro que ela tá não sabe que ela passou por isso. E o que acontece? Ele toca ela na região exatamente aonde ela tem o grande trauma. Então essa pessoa está a serviço dela. Ela vem a serviço para ajudá-la a superar esse processo. Perfeito, Rose. Então, gente, é isso. Tem várias técnicas de você fazer isso. Tem a constelação, tem o renascimento, tem o Theta Healing. Tem várias técnicas para você limpar essas memórias. Limpar as memórias não é esquecer. Porque a gente não vai esquecer. Ninguém vai esquecer isso. Tá? É importante que a gente olhe para os nossos filhos. É importante que a gente olhe para isso. É importante que o abuso sexual seja falado. É importante que o abuso sexual seja discutido. Porque fica muito tempo no silêncio. A pessoa morre dos 6 aos 16 anos, que foi quando ela contou para a mãe. Aos 15 anos, quando ela contou para a mãe. E o que acontece com essa menina? A mãe começou a investigar uma cólica tremenda que ela tinha. E aí eu vou dar um sentido biológico para essa menina que me procurou, essa mulher que me procurou hoje, desse caso dessa menina que sofreu um abuso sexual anal, segundo o relato da mãe. Essa menina tinha muita cólica.
cólica para reprogramação biológica é duro demais para mim ser mulher. Porque a única diferença biológica, a principal diferença biológica entre o homem e a mulher é a menstruação que a mulher tem. É quando a mulher vai entrar no feminino, é quando ela vai ovular, é quando ela pode exercer aquela parte feminina que vai gerar luz, caso ela queira. Então, para você que tem muita cólica, eu não vou discutir sobre cólica, mas vou te dar uma dica. É duro demais para mim ser mulher. Para essa menina que era violentada pelo sobrinho, primo, sei lá o que era da mulher, como ele invadiu demais o espaço dela feminino, quando ela ia menstruar, que ela ia entrar realmente no feminino, é como se o corpo dela falasse assim: Deus me livre, ser mulher é muito ruim. Ser mulher é ser violentada. Tá bom? Kelly Marim comentou: não sou casada e quando me falam para ter outro relacionamento, penso muito na minha filha que não fala. Ela tem uma filha especial que não fala. Tá bom, gente? Pois é, temos que ficar de olho. Muito Ho'oponopono, muito olhar, muita inclusão. Se é difícil hoje olhar para tudo isso, vamos olhando aos poucos, vamos entendendo esse processo todo para que isso vá se dissolvendo e nenhum dos nossos filhos, nosso clã, a nossa prole passe por isso também, tá bom? Relembrando a todos vocês, estou finalizando a live. Curso de reprogramação biológica aqui em São Paulo, linha verde do metrô, são as únicas informações que tenho a dar para vocês. Primeiro semestre de 2018, tá bom? Temos vaga para constelar no final de semana ainda, quem quiser, só entrar em contato comigo pelo inbox, pela mensagem, por telefone, pode entrar em contato comigo que a gente vai conversar, tá bom? Pessoal, agradeço a todos vocês que estavam aqui. O tema é difícil, o tema é desafiador pra caramba, tá bom? Mas vamos expandir a consciência. Obrigado a todos vocês por mais uma live. Estou de volta. Fiquei 2 semanas fora, agora estou de volta. Eu ainda não sei o tema da semana que vem. Se vocês tiverem alguma sugestão, vocês me deem algum toque. E vamos conversando. Joyce Alicinha disse: oi, Tom, sempre que possamos ter o diálogo mais sincero com os nossos filhos. Exato. Eder, muito obrigado. Obrigado, Carol. Quanto tempo, bom te ver aqui. Obrigado a todos vocês que estavam aqui. Mãe, pai, benção pai. Sueli, Ziza Carvalho, Adriano, Priscila Silveira, Jussara, Vi Fontana, Silvana, meu pai, Iris, todo mundo aí, galera. Obrigado a todos vocês. Esse era o meu recado do dia. Se você está assistindo isso e não é ao vivo, continua mandando mensagem que eu vou respondendo sempre, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Expansão de consciência para todos. Reprogramação Biológica 2018, pessoal. Um beijo, um abraço.